O chão ainda estava quente. Nada de sol, de fogo. Havia fumaça, onde antes havia colunas de mármore. Havia silêncio, onde antes havia mercado, moeda, movimento. Londínio, o coração comercial do domínio romano na Britânia, havia deixado de existir. E no centro daquelas cinzas, uma mulher. Alta, cabelos ruivos descendo pelo peito como chamas que ainda não tinham apagado. Olhos que não choravam, que calculavam. Seu nome era Boudica. Dias antes, ela não era uma guerreira, era uma rainha, respeitada, rica, intocável, dentro das regras do jogo político que Roma havia imposto. Até Roma decidir que as regras não se aplicavam a ela. O que vem depois não foi uma revolta, foi uma equação, uma resposta biológica, tribal e inevitável a uma provocação que o império jamais deveria ter feito. Boudica não foi criada para obedecer, e isso não é romantismo, é um dado histórico. Os celtas da Britânia operavam dentro de uma estrutura social radicalmente diferente da romana. Mulheres podiam liderar tribos, podiam guerrear, podiam herdar poder. Não era exceção, era somente a cultura deles. E Boudica, a rainha dos Essenos, no leste da ilha, havia crescido dentro dessa lógica. O seu marido, Prasutagus, era um rei aliado de Roma, um homem que entendia o jogo. Não dava para vencer o império pela força. Então, você negocia, cede parcialmente e preserva o que pode. Era uma estratégia de sobrevivência. Mas funcionou. Prasutagus morreu. Ele deixou um testamento cuidadoso. Metade do reino para Roma, metade para suas 2 filhas. Uma tentativa de proteger a linhagem. Roma leu aquilo de outra forma. Para o procurador romano, Cato Decianus, o homem encarregado de administrar os interesses financeiros do império na Britânia, aquele testamento não era um acordo, era uma oportunidade. Porque Roma não respeitava a herança feminina. Roma respeitava poder. E poder, naquele momento, estava em Roma. O que aconteceu em seguida está registrado nos textos do historiador romano Tácito. E é importante perceber, um romano foi quem escreveu isso, um homem do próprio sistema, que descreveu o que o sistema fez. Soldados invadiram o território dos Essenos. Confiscaram terras, saquearam casas, trataram nobres como escravos. E Boudica, a rainha, a viúva, a aliada oficial de Roma, foi amarrada, açoitada, em público, e as suas filhas foram violentadas. Isso não era punição, era uma declaração de doutrina. Roma comunicava em linguagem corporal e violência calculada: vocês não existem como poder, vocês existem como recurso. Mas aqui está o erro fatal de cálculo. Roma entendia muito bem como humilhação funciona em culturas de hierarquia vertical, onde a vergonha paralisa, onde o medo isola, onde a punição individual quebra a coletividade. Eles não entendiam como humilhação funciona em culturas de honra horizontal. Entre os celtas, a honra não era individual, era tribal. Quando você humilha a rainha, você humilha cada homem, cada mulher, cada criança que pertence àquela tribo. Você não cria um inimigo, você cria um movimento. E Boudica entendeu isso instintivamente, ou talvez visceralmente, porque ela era esse movimento e fez algo que Roma jamais esperava de uma bárbara. Ela despertou.
Não reagiu no impulso, esperou o momento certo. Esperou o governador romano Gaio Suetônio Paulino partir para o oeste, para subjugar a ilha de Mona, o centro espiritual druídico celta. Esperou o território romano ficar exposto e então começou. Se você gosta de entender a fundo os pormenores das histórias, continue com a gente, se inscreva no nosso canal, porque aqui no Legado dos Esquecidos a história não é contada, ela é dissecada. O erro de Roma não foi a brutalidade, foi a arrogância de achar que brutalidade e controle eram a mesma coisa. Não são. Brutalidade sem legitimidade não gera submissão, gera coesão no inimigo. E foi exatamente isso que Boudica produziu. Ela não chegou para as tribos vizinhas com tratados, com promessas territoriais, com acordos políticos. Ela chegou com uma narrativa. Eles tomaram as nossas terras, violaram nossas filhas, açoitaram nossa rainha. O que resta a perder? Os Trinovantes, uma tribo que havia sido aliada de Roma, que havia visto suas próprias terras confiscadas para construir o templo ao imperador Cláudio, em Camulódomo, responderam imediatamente. Outras tribos menores seguiram, porque Boudica havia entendido algo que a maioria dos líderes militares da história jamais compreende. Você não precisa convencer pessoas a lutar por você. Você precisa lembrar o que já foi tirado delas. E quando a memória coletiva de perda é ativada, o recrutamento acontece sozinho. Em semanas, ela comandava uma força estimada em 100 mil guerreiros, um número que os próprios romanos registraram com algo que se lê entre as linhas como espanto. O primeiro alvo foi escolhido com precisão simbólica, que revela uma inteligência estratégica frequentemente ignorada pelos historiadores, que preferem vê-la apenas como força bruta. Camulódono. Colchester. Não era apenas uma cidade romana, era um símbolo. Ali havia sido construído um templo ao imperador Cláudio, financiado com impostos extorquidos das próprias tribos britânicas. Era a materialização do domínio romano em pedra e mármore. Era Roma dizendo: nós estamos aqui e ficamos. Ao escolher Camulódono como primeiro alvo, Boudica não estava apenas atacando uma cidade, estava enviando uma mensagem em retribuição àquela que Roma havia enviado com o açoite. Vocês podem sangrar. E a cidade sangrou. Os poucos soldados romanos presentes se refugiaram no templo. Resistiram por 2 dias. 2 dias. E então caiu tudo. O templo, os edifícios, as ruas. Arqueólogos modernos ainda encontram a camada de destruição. Cinzas avermelhadas enterradas sob Colchester, contemporânea, datando exatamente daquele período. A história literal está no solo. A notícia chegou ao governador Suetônio, enquanto ele ainda estava em Mona. E aqui entram nos detalhes mais reveladores da magnitude da revolta. Ele enviou um destacamento de cavalaria para interceder. Ele foi destruído no caminho. Suetônio entendeu então que não estava lidando com uma escaramuça tribal. Estava lidando com uma guerra. Ele cavalgou de volta com urgência para a Britânia. Sua prioridade, Londínio, o centro comercial mais importante da ilha. Uma cidade sem muralhas, construída sob lógica econômica não militar, cheia de comerciantes, administradores, cidadãos romanos e aliados. E Suetônio fez algo que exige uma pausa para ser compreendido corretamente. Ele abandonou a cidade. Não por covardia. Suetônio era um general experimentado.
veterano de campanhas no norte da África. Ele abandonou Londínio porque entendeu, com frieza matemática, que defender a cidade naquele momento significaria desperdiçar suas legiões em uma batalha desfavorável. Ele precisava de terreno certo, número certo, momento certo e ainda não tinha nenhum dos três. Então saiu, deixou para trás os que não podiam ou não queriam fugir. Londinium caiu. Depois, Verulâmio, a atual St. Albans, sofreu o mesmo destino. 3 cidades reduzidas a cinzas, mais de 70.000 romanos e aliados mortos, segundo os registros. E Roma, naquele momento, estava tecnicamente em retirada dentro de sua própria colônia. Mas é aqui que a história muda. E é aqui que a maioria dos roteiros sobre Boudica falha, porque não tem como aplaudir a heroína sem dissecar o que veio depois. O exército de Boudica era devastador na ofensiva. Era psicologicamente unificado pela narrativa de justiça. Era numericamente superior a qualquer força que Suetônio poderia reunir. Mas tinha uma vulnerabilidade estrutural que Roma, com sua doutrina milenar, sabia explorar com precisão cirúrgica. Era uma força emocional, não uma máquina de guerra. Não havia hierarquia de comando clara abaixo de Boudica. Não havia protocolo de formação de batalha padronizado, não havia logística sustentada para uma campanha longa. Era intensidade, não sistema. E Roma? Roma é sistema. Suetônio reuniu aproximadamente 10.000 soldados, possivelmente menos, contra uma força que os relatos estimam entre 100 e 230.000 guerreiros. Em qualquer análise superficial, a derrota romana parecia matemática, mas Suetônio não estava jogando no campo da matemática. Ele estava jogando no campo da geometria. Ele escolheu o terreno de batalha com a deliberação de um cirurgião escolhendo o bisturi. Um vale estreito, florestas fechadas nas laterais, campo aberto à frente, mas somente à frente e controlado. A escolha do terreno fazia 2 coisas simultaneamente. Primeiro, eliminava a vantagem numérica britânica. Em um espaço estreito, 200.000 guerreiros não podem atacar com mais eficiência do que 20.000. Só cabem tantos na linha de frente. Segundo, forçava o confronto nos termos romanos. Formação, disciplina, coordenação. As legiões avançaram em formação de cunha, compactas, escudos sobrepostos, movendo-se como um único organismo blindado. Os britânicos atacaram como onda. Onda encontra rocha. A rocha não se move. Boudica fez algo antes da batalha que os historiadores romanos registraram com detalhe incomum para uma inimiga. Ela discursou. Percorreu as fileiras em seu carro de guerra. Uma descrição de Tácito detalha. E falou para seus guerreiros. Não sobre glória, sobre justiça. O que havia sido tirado, sobre o que estava em jogo. Era psicologia de mobilização com uma eficiência que comandantes militares modernos estudam em academias. Ela transformou 100.000 indivíduos com motivações distintas em uma única entidade, animada por um único sentimento. Não havia saída que não fosse a vitória. Mas fúria coletiva, por mais poderosa que seja, não rompe formação romana. Quando a linha britânica começou a recuar, o efeito foi catastrófico, por uma razão que revela um detalhe devastador sobre a confiança que o exército de Boudica havia em sua própria vitória. Eles haviam trazido suas famílias para assistir. Carroças, mulheres, crianças, posicionadas ao fundo do campo, em semicírculo,
como plateia de uma vitória que parecia inevitável. Quando a retirada começou, as carroças bloquearam a fuga. O que era um exército tornou-se uma multidão em pânico. E Roma, treinada para exatamente esse momento, não parou. Roma não fez prisioneiros. Ela avançou. O massacre durou horas. Se você chegou até aqui, você já entende que essa não é a história que te contaram. Então, deixe um comentário com o nome de quem deveria ser dissecado a seguir. Roma venceu a batalha, mas não capturou Boudica. E isso importa mais do que parece. Para o mundo romano, a vitória completa sobre um inimigo exigia o troféu. O líder capturado, o corpo exibido, a humilhação pública que encerrava a narrativa. Boudica não deu isso a Roma. Segundo os relatos, tanto de Tácito quanto de Dion Cássio, dois historiadores romanos que escreveram sobre ela com décadas de diferença, ela tomou veneno. Morreu por escolha própria. A mesma mulher que Roma havia tentado quebrar com o açoite público terminou em seus próprios termos. Roma não teve o símbolo de vitória que precisava. E então fez o que impérios fazem quando não conseguem apagar um nome: minimizou. Nos registros oficiais, a revolta de Boudica aparece como um episódio contido, uma anomalia tribal, um erro local que foi corrigido. Mas entre as linhas, a história real persiste. Após a revolta, Roma trocou o procurador da Britânia, reviu sua política de tributação na região, passou a tratar as tribos aliadas com mais cautela. O governador Suetônio, o homem que venceu militarmente, foi discretamente removido do cargo por pressões políticas em Roma. Boudica havia perdido a batalha e, mesmo assim, Roma mudou. A história de Boudica não é sobre vitória. Nunca foi. É sobre o momento exato em que a opressão cruza uma linha invisível. O ponto onde medo se transforma em algo que não tem mais recuo. Roma dominou o mundo antigo porque entendia poder melhor do que qualquer instituição da época. Sabia tributar, administrar, subjugar com precisão. Mas falhou. E continua falhando através de seus herdeiros históricos, por ignorar uma verdade que a biologia humana repete em cada geração. Identidade não se conquista pela força. Quando você tenta, você apenas a fortalece. Boudica não está em nenhuma estátua romana, mas está em frente ao parlamento britânico, em bronze, olhando para o horizonte. A mulher que Roma açoitou em praça pública, vigiando o poder por 2000 anos. Se você gostou dessa história, segue a gente aqui no canal, porque aqui no Legado dos Esquecidos, a história não é contada, ela é dissecada.